A paz de Jesus. Meus queridos, é mesmo bom poder estar em família. Sabem, quando estamos em família, nós não fazemos cerimónia qualquer. A semana passada tivemos um momento muito semelhante ao que vivemos aqui esta manhã. E eu creio que há alturas em que nós não temos consciência do que é que estamos a viver. E estamos a viver família. Porquê? Porque quando estamos em família, nós não usamos máscara. É desejável que nós sejamos transparentes. Por isso, se há morte, nós choramos. Se há celebração de aniversário, nós festejamos mesmo. E nós tivemos este momento aqui. E para quem porventura fica fortemente impressionado com o facto de se poder, em tempos tão secos, tão estéreis, tão fechados, sem hipocrisia, viver momentos tão distintos como este. Não é preciso fingir nada, as coisas acontecem simplesmente. Porquê? Porque nós choramos com aqueles que choram e festejamos com aqueles que estão mesmo felizes. Isso é ser família. Recentemente eu e a Madalena, a minha mulher, nós temos 3 filhos, a Matilde com 13, o Jó com 18 e o Gerson com 22. E o Jó, ele foi recentemente para a Inglaterra para perspectivar então o arranque de ano letivo e trabalhar antes para, obviamente, poder fazer o curso de produção musical. E nós, como pais, naturalmente, qual é aquele nó que se dá cá dentro? Porventura tendes na família quem tenha emigrado. Eu agora compreendo um pedacinho daquilo que alguns de vós já vivem há muito tempo. Mas qual é a preocupação? Um 18 anitos, o que vai ser dele? Sabem uma coisa maravilhosa? É nós descobrirmos que Deus providencia família, e estamos a falar de família do coração, que recebe como nós, mais. Somos tão fortemente impactados com o amor que vertem sobre os nossos, que nós quase que nos sentimos obrigados a... Espera lá que eu tenho uma cama vaga agora cá em casa, que eu tenho de arranjar maneira de poder vir a ser a bênção para alguém. Então, meus queridos, isto dizer só o seguinte, eu sinto-me família aqui. De facto, a amizade é do coração com o vosso pastor, com o Luís. Não se explica, são empatias que a pessoa diz... De facto, é alguém com quem queremos caminhar, mesmo que à distância, mesmo que fiquemos assim anos sem falar. Sabem como é? Na verdade, quando entrei aqui, o Johan, não sei onde ele está. Onde está o Johan? Está ali. Fez-me sentir logo família. O Luís ainda não estava. Mas sabem como é? Nós, na verdade, temos uma linguagem tão própria que permite que nós nos possamos fazer sentir em casa. Mas temos fragilidades também, certo? Há um homem que eu ouvi há cerca de 10 anos atrás, que é general do exército e que se reformou. Ele é americano e ele faz um trabalho específico com igrejas, empresas, associações, sindicatos. Ele trabalha com essas pessoas por um curto espaço de tempo, percebendo que eles têm virtudes, têm qualidades, têm fortalezas, mas ajudando-os a perceber que têm também fragilidades. E esta é uma área onde nós nem sempre convivemos bem com isso. Gostava que hoje, ao olharmos para o ensino de Jesus, pudéssemos perceber quem somos nele. O que é que Jesus espera de cada um de nós? E o que é que deve ser a nossa marca d'água? De forma a que, nas fragilidades que temos, nas nossas fraquezas, nós possamos demonstrar o seu poder. Este general, ele fez um teste. E fez um teste, eu vou fazer um paralelo, porque no contexto americano existem futebolistas, mas os futebolistas são de futebol americano, que é mais parecido com o rugby. E eu sei que esta é uma comunidade que domina essa linguagem. Então, por causa do Luís, certo? É jogador de rugby. Então, imaginem que este general fez um teste com 3, 4 jogadores, com a envergadura do Luís e até superior à do Luís, com mais peso e com mais largura de ombros. Verdadeiros armários. Então, fez uma experiência com eles e disse-lhes assim: vou propor-vos
um footingzinho. Vou propor-vos uma corridinha. São 3, 4 quilómetros. Vocês têm 10 minutos para fazer isso. Isso não é nada, francamente, para pessoas particularmente habituadas a enfrentar desafios muito maiores e distâncias muito maiores. Mas o que vocês têm de fazer é cumprir rigorosamente, então, esta etapa neste tempo. O terreno é plano, estão prontos para começar? E eles disseram, bom, mas nós viemos de tão longe para sermos testados nas nossas fraquezas e o que nos é proposto é uma corridinha destas? Por favor, é claro que conseguimos. Quando eles estavam prestes a sair, o general disse-lhes assim, olhem, só há uma coisa, no caminho há regiões pantanosas. Com o vosso peso, vejam lá onde é que põem o pé. Porque se puserem o pé em área, então, pantanosa, como há areias movediças, vocês podem afundar. Ups, engoliram em seco e simplesmente já com o olho mais arregalado disseram, ok, vamos lá fazer isto. Quando estavam mesmo prestes a sair, ele disse, só uma coisa mais que eu esqueci-me. Há partes que quando está debaixo de muito calor, nestes 3, 4 quilómetros, há uma ou duas serpentes que estão assim encaracoladas. Mas vocês, se não se meterem com elas, é tranquilo. Têm cuidado só onde pisam, porque aí pode ser perigoso. Bom, aí eles já estavam maiores, mas era de medo por dentro. Então, estavam prestes a sair, e ele disse, só mesmo mais uma coisa. E eles, o que é? Bom, é que há um javali à solta. E esse, francamente, nós não temos controle sobre ele. Portanto, a única coisa que há a fazer, se porventura se depararem com ele, é fugir. E fugir rápido. Mas vocês têm de chegar à sebe, tocar e voltar para trás. Ok, eles saíram. Quando saíram e começaram a fazer aquela corridinha, aí a meio estava um elemento da equipa do general, atrás de um arbusto, a fazer um ruído como o que de um javali. E quando eles fazem o ruído, eles literalmente voltam para trás, batem o recorde, mas sem ter tocado na sebe, e chegam ofegantes junto do general. E eles disseram, o quê? Vocês já chegaram, fantástico. Vocês tocaram na sebe? Não, nós vimos um javali. Vocês quê? Vocês viram? Não, quer dizer, não foi bem ver, nós ouvimos, mas o ruído era de javali, quer dizer, parecia. Ok. Percebeis as vossas fragilidades? Vocês enfrentam tudo num terreno, num campo de futebol americano. Nada vos assusta, homens com capacetes, com envergadura maior do que a vossa. Mas falar-se de hipotética areia movediça, de serpentes e de javalis que até não veem, isso faz com que simplesmente recuem. Nós, como igreja, somos também muitas vezes assim. Nós aqui cantamos e cantamos coisas lindíssimas e profundas e nas quais nós cremos. Atenção, nós cremos nelas. Só que somos frágeis. Temos uma vantagem, Jesus conhece-nos como ninguém. E é por isso que Ele nos dá pistas e que gostava que pudéssemos juntos abrir e deixar Jesus falar. Pouco mais importa hoje, então, que nós, mais do que vozes que por aí andem, conselhos múltiplos que por aí existam, vamos escutar a voz acima de todas as vozes. Então, em Lucas, no capítulo 9, eu vou pedir que, por favor, possam abrir, sejam amorosos, partilhem o texto com quem está mesmo ao vosso lado, que ninguém fique sem acesso ao roteiro. Estamos em Lucas, no capítulo 9, e eu vou, simplesmente, em algumas pinceladas, lembrar alguns princípios daquilo que, na verdade, Jesus espera que esteja estabelecido primeiramente em nós. O desejo de Jesus é que nós consigamos entender o que é o seu reino. E sabem que nós temos ideias alindadas, muito floridas, muito fantasiadas, muito espiritualizadas sobre o que é o reino de Deus. Mas o reino de Deus não é mais do que o domínio de Jesus na nossa própria vida. Eu bem sei que nós tendemos a expandir isto para uma dimensão eterna. Eventualmente acabamos por simplesmente enclausurar o reino ao tempo vivido aqui, nesta manhã. Mas reino de Deus é o domínio de Jesus
no nosso coração? Qual é o propósito dele? O propósito é que nós compreendamos quem somos nós em Jesus. E nada melhor do que cada jovem, cada mulher, cada homem, eu, tu, nós, hoje, podermos perceber o que é isto de o reino de Deus em cada coração. O que é isto de o reino de Deus na tua vida? E aí nós temos de estar prontos para o seguinte. Sabem? Nós pensamos que estamos prontos para a corrida. Lembram-se daqueles atletas? Pensamos que estamos prontos. Mas desde já, lembremos, é Jesus quem nos adverte. No mundo, tereis aflições. É uma certeza, é uma constatação. Jesus não nos quer amedrontar. Jesus simplesmente quer nos consciencializar. Lembram-se do que é que Jesus disse? Eu vou enviar-vos como ovelhas para o meio de lobos. É para o meio de lobos. Vocês imaginam isto? Nós temos um mestre que é maldoso, que é caprichoso? Não, é que é consciencioso a ponto de dizer, vós se sois meus seguidores, é importante uma coisa, é que eu domino o vosso coração. E aí o reino se estabeleça. E se isso suceder, então não há areia movediça, não há serpente, não há javali, que vos possa então arrepiar caminho. Ireis concretizar a missão que eu vos confiar. Então, quando olhamos para Lucas 9, vamos só ler o que diz lá o verso 1 e o verso 2. Em cada coração o reino de Deus, diz-nos assim Lucas 9, verso 1. Reunindo os 12, deu-lhes o poder e a autoridade sobre todos os demónios e para curarem doenças. E enviou-os a pregar o reino de Deus e a fazer curas. Atenção, enviou-os a concretizar uma missão que era pregar o reino. O que é isto de pregar o reino? Ouçam, nós podemos ser pessoas com o dom evangelista. Mas podemos, porventura, estar equivocadamente a simplesmente reduzir o reino à apresentação de quem Jesus seja. Mas Jesus, Ele não só deseja ser conhecido, mas Ele deseja ser servido. E atenção, que este é um equívoco que me acontece muitas vezes. Nós pensamos que servir Jesus se reduz a um conjunto de ministérios espirituais. Esta semana houve uma conferência com um dos maiores pensadores deste século, o Thomas Alick, que é um teólogo, e onde, depois da conferência, lhe foi perguntado, quando é que Jesus virá? E ele simplesmente tirou o tapete a quem fez a pergunta dizendo, Jesus vem todos os dias. Jesus vem todos os dias. Quando é que Jesus diz que nós o servimos a Ele? Quando é que Jesus diz? Quando nós o fizermos a cada um destes pequeninos, a gente anónima, a gente que passa despercebida. Sabem uma coisa? Quando eu entrei, eu não sabia quem eu era. E para mim isso diz muito, que é eu poder ser recebido como gente. Ainda não sabem o meu nome e já me tratam nas palminhas. E é isto que nós precisamos de fazer a quem? A quem nós encontramos no mercado, no supermercado, com quem nós temos até um diferente por causa de um acidente no trânsito. O mais importante são pessoas. Então nós somos enviados para pregar o reino. O que é isto de pregar o reino? Pregar o reino é simplesmente revelar que o domínio de Jesus já acontece na minha vida. Como é que eu posso anunciar a outros se eu não vivo debaixo então do senhorio, do ensino, do ascendente de Jesus? Então, meus queridos, nós somos desafiados a revestirmos-nos de um poder que não temos. Nós não temos, não está em nós. A capacidade para amar, a capacidade para perdoar não está em nós. Só Cristo mesmo. Só Jesus por nós. Então, quando aqui nós lemos esta dimensão do poder espiritual, que nós pensamos assim, nós não temos disso. Qual quê? Nós queremos efetivamente que Jesus é o mesmo. De sempre para sempre. O que quer dizer que quando nós olhamos para este texto percebemos que, como seguidores de Jesus, nós somos desafiados a pregar, a anunciar o domínio de Jesus e a cura que experimentamos dentro, a cura, a assistência física, aquela bênção material, aquela cobertura que temos em Jesus é dá-la a conhecer a outros. E isso é responsabilidade minha e tua. Então, quando olhamos para
O reino de Deus estabelecido em cada coração começa por lembrar o seguinte: se tens Jesus em ti, se é Ele quem te comanda, quer dizer que as tuas escolhas, quer dizer que as tuas reações, quer dizer que o modo como tu interages com os outros estão debaixo, na verdade, então, do ensino, da assistência, do conselho, da voz de Jesus. Lembra-se o que é que Jesus dizia? As minhas ovelhas conhecem a minha voz. Como é que nós revelamos que conhecemos a voz de Jesus? Como é que nós revelamos que amamos Jesus? É cantando? Também. É orando? Também. Mas é sobretudo, lembram-se, vós sois meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Então é o domínio de Jesus, a identidade que revelamos a outros de sermos ou não de Jesus é através da obediência. E atenção que a obediência envolve tantos domínios dos quais nós queremos fugir. São assustadores para nós, são autênticos javalis. Porque quando se nos fala de perdoar a alguém que, na verdade, insistentemente nos tem feito mal, sabem o que é que Jesus nos diz? Jonatas, se é por causa do meu nome, regozija-te, festeja. Hã? Nós somos dados mais à lamúria, ao queixume, do que propriamente ao festejo, mesmo quando estamos a experienciar e a vivenciar aquilo que Jesus antecipadamente nos disse que seria privilégio. Então o domínio de Jesus na nossa vida passa por lembrar que nós estamos revestidos do poder espiritual. Nós somos enviados para anunciar o domínio de Jesus. Pergunto, para mim mesmo, seja eu estudante, esteja eu reformado, esteja eu a trabalhar, pergunto, nós temos sido agentes, nós temos sido representantes na Lausanne, no lugar onde vivemos, em Coimbra onde trabalhamos, por onde nos movimentamos, nós temos anunciado que Jesus domina a nossa própria vida. E aqui, todos nós começamos a olhar para o lado e a pensar assim, epá, que isto aqui é terreno pantanoso. Por isso, é bom que na experiência, no falhanço de outros, daqueles atletas, nós possamos ver o nosso. E isto paralisa-nos? Não, isto motiva-nos. Quer dizer, espera lá, eu tenho aqui de corrigir algumas coisas. É importante que lembre que experienciar o domínio de Jesus na minha vida e anunciar esse reino aos outros passa muito por ter a consciência de que nós somos usados para suscitar curiosidade. Isto intriga-vos? Isto de algum modo faz-vos pensar? A mim faz imenso. Vamos juntos só espreitar o que Jesus disse. Não temos condição de ler todo o capítulo, mas vamos tentar cobri-lo por inteiro. Veja o que nos diz lá no versículo 7, na primeira parte. Estamos ainda em Lucas 9, verso 7. Ora, o tetrarca Herodes soube de tudo o que se passava e ficou muito perplexo. Mais, verso 9, na sua última parte. Pois este a respeito de quem ouço tais coisas e procurava vê-lo. É impressionante, mas nós vemos que o impacto do ministério de Jesus levava, então, quem estava na periferia do conhecimento espiritual que ficasse impressionado. Eu creio que é importante nós pensarmos se o reino de Jesus, de facto, está estabelecido na nossa vida, se não provoca qualquer tipo de diálogo, nem que seja curiosidade sobre quem nós somos ou porque é que agimos dessa maneira por parte dos nossos vizinhos ou dos nossos fregueses ou da nossa clientela ou dos nossos colegas de trabalho ou dos nossos patrões. Se não há perguntas por parte daqueles com quem nós jogamos, daqueles com quem nós estudamos, se não há incómodo gerado por força de atos de generosidade, eu pergunto onde é que está o domínio de Jesus em nós. Não pode ser apenas nesta esfera, mas tem de ser onde nós trabalhamos na construção civil, tem de ser no escritório, então, onde nós acabamos por estar. Na verdade, isto tem de provocar questionamentos àqueles que estão à nossa volta. Os teus familiares perguntaram
porventura alguma vez, o que é que se passa? Pá, estás diferente, pá. Já nem te conheço, nem pareces o mesmo. Porventura, às vezes, pode até haver comentário pejorativo. Quereis exemplos? Parece que agora estás mais banana, pá. Estás mais mole, pá. Estás mais chorão. Meus queridos, isto são evidências que suscitam curiosidade por parte daqueles que estão à nossa volta. Meus queridos, por favor, uma das marcas da identidade de Cristo em nós é a vulnerabilidade. Meus queridos, se porventura à nossa volta nos veem como super mulheres, como super homens, que na verdade nada tememos, nada receamos, meus queridos, nós estamos a vender uma imagem. Estamos, na verdade, a mascarar a cena. Então é importantíssimo que nós possamos, de algum modo, às autoridades políticas, vejam, foi Herodes, mas porventura nós não temos consciência de que não há nada que Deus não possa fazer por Ele mesmo, mas na sua misericórdia, querendo usar-nos a nós. Meus queridos, se Ele entrou no Egito, entra na Lausanne. Se Ele entrou, então, nos lugares mais pérfidos deste mundo, também entra no Estoril. O que estou a dizer, irmãos, é que às vezes somos nós que colocamos as barreiras e pensamos, este coração é impenetrável. É um coração herodiano. Pois é, o de Herodes também ficou a bater mal. E a pensar assim, que é isto? De onde é que vem este reino? Que reino é este? E, eventualmente, ele até temia perder poder e área geográfica no plano político. Mas Jesus não quer estabelecer um reino humano. Ele quer estabelecer um reino no teu e no meu coração. Então, nessa medida, lembremos, a nossa identidade também passa por provocarmos arrepios, incómodos, questionamentos àqueles que estão à nossa volta. Na verdade, nós somos fortemente estimulados a imitá-lo. Reparem só comigo o que é que nos diz no versículo 11. Estamos em Lucas, capítulo 9, verso 11. Mas as multidões, percebendo isto, seguiram-no. E ele recebeu. E falava-lhes de quê? Do reino de Deus. E sarava os que necessitavam de cura. Nós não somos estimulados a conhecer Jesus apenas. Nós somos desafiados a imitá-lo. Nós não nos podemos ficar, então, por um conhecimento meramente intelectual, racional. Sabem, eu creio que nós desenvolvemos bem raciocínio. O nosso lapso, a nossa falha é a prática. É quando depois nos deparamos com o quê? Sabem como é? Com antecedência, dizerem-nos, olha, a corrida é esta. Isso é fácil, pá. Eu faço isto em 3 tempos. Mas depois, quando começamos a perceber que aquilo envolve serpentes e, eventualmente, então, lidar com feras. E lembram-se, o Senhor Jesus disse-nos que seria exatamente assim. Nós vamos enfrentar todos os dias um inimigo que brama, que ruge. Mas é importante lembrarmos quem está em nós. E Jesus é aquele que desbrava as trevas. O Senhor Jesus apresentou-se como sendo a luz, mas faz de nós também luzes. Vós sois a luz do mundo. E para quê? Para que por meio das obras, por meio da prática, os homens possam prestar culto a quem? Não é nós. É Ele. Nós gostamos de foco. Nós gostamos de palco. Nós gostamos de visibilidade. E para aqueles que porventura até digam, não é bem assim, a nós custa-nos não segurar a porta a alguém e a pessoa não dizer obrigado. E nós por dentro dizemos, obrigadinho, é? Sabe, nós temos um instinto de recompensa permanentemente. Pelo menos obrigado. Seja neto, seja filho. Não estou com isto, atenção, a fazer a apologia da má educação. Bem pelo contrário. Nós somos o povo que diz bom dia. Nós somos o povo que saúda a paz. Portanto, para nós, a nossa identidade em Cristo traduz-se em pequeninos gestos. Mas são gestos que são o reflexo de Jesus na nossa própria vida. Então somos estimulados a imitar Jesus. Imita Jesus, não te acanhes. Agora isso vai levar-te a paragens que porventura não imaginarias. Em cada coração o reino de Deus. O que quer dizer que quem por ele é comendado está pronto a obedecer. Reparem só, não é novidade para nós, mas Jesus é quem nos diz.
Lá no versículo 15, diz-nos o texto que os seus discípulos acabaram, vejam o que diz lá o texto, assim o fizeram, mandando que todos se reclinassem. E alguns de vós podeis dizer assim, opa, está bem, mas também era para a hora da refeição, portanto, fazer, digamos, conforme Jesus tinha orientado, isso é particularmente simples. Na verdade, sabem, há alturas em que nós somos desafiados a gestos simples e na nossa inclinação, na nossa rebeldia, nós não fazemos conforme Ele sugere. Nós sabemos há muito como Jesus, porventura, deseja que nós possamos revelar o domínio dele na nossa vida em fazer as pazes com aquela pessoa. Nós sabemos. Fica bonito saber que é 70 vezes... Nós temos as historietas todas presentes. Nós sabemos a lenga-lenga toda. Agora, a questão em concreto é como é que nós revelamos o domínio de Jesus. Por isso, olha, eu espero que possa haver incómodo em alguns corações e dizer assim, estou frito. Mais uma vez, sou obrigado, sou remetido a ir para casa, a ir matutar, porque eu tenho mesmo de solucionar isto de vez. Eu tenho uma raiz de amargura e que eu sei muito bem onde é que vai então beber e alimentar-se. E eu preciso de acabar com isto de vez, porque se Jesus mora em mim, se Jesus é quem me domina, se o seu reino está a ser estabelecido na minha vida, não só eu quero imitá-lo, eu quero estar pronto a obedecer-lhe. E é isso que nós vemos, então, na vida de homens e mulheres que seguem a Jesus. Eu acho espetacular olhar para a Lausanne e imaginar que ela simplesmente está polvilhada. Sabem, falo com autoridade hoje e autoridade local. Eu hoje provei um serranito. E o serranito tem uma coberturazinha, não é? Que é o quê? É o açucarzinho em pó, praticamente, não é? É bom, não é? Eu acho que não tenho marcas. Eu sacudi bem. Na verdade, é lindíssimo olharmos para a Lausanne e percebermos que há um povo que polvilha este lugar. Pessoas, vejam, o reino de Deus a manifestar-se aqui como? São corações, são mulheres, são homens, são jovens, são crianças que têm já conhecimento, consciência do que é que Jesus delas espera. E, na verdade, então simplesmente querem alumiar. Querem que outros possam provar. Nós colocamos ali o dedo em cima do serranito. Vocês não fazem dessas coisas? Eu fiz hoje. Foi logo. Podia eventualmente ser sal em pó. Mas não fui eu que disse. Então, na verdade, o que é importante é que nós percebamos que há, então, um povo que está a polvilhar a Lausanne. Mas para isso é necessário que Jesus esteja efetivamente a dominar esses corações. Vamos ler juntos lá no verso 20, no verso 22 e também no 44. Ou seja, quando Jesus reina em nós, há algo essencial que nós temos profunda convicção. Vejam o que diz lá o versículo 20. Então lhes perguntou, mas vós quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro disse, o Cristo de Deus. Verso 22. E disse-lhes, é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, que seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e escribas, que seja morto e que ao terceiro dia ressuscite. Verso 44. Ponde vós estas palavras em vossos ouvidos, como quem diz Jesus a dizer, por favor, não descolem isso da vossa mente. Mantende gravado isso, escrevei nas paredes, colocai post-its, usem isso como capa do vosso telemóvel. Não esqueçam estas palavras. Verso 44. E o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Em cada coração o reino de Deus. Nós estamos convictos do essencial. Cristo deu a sua vida por amor a nós. Nós cremos em Cristo ressurreto, mas não negamos Cristo crucificado. E permitam aqui fazer um parênteses, porque esta foi a técnica usada por Paulo. Paulo, em território adverso, ele utilizava a linguagem que as pessoas entendiam. Vocês creem que na Lausanne as pessoas entendem a linguagem de Cristo crucificado? Entendem? Então vamos à boleia. Vamos à boleia, vamos conversar sobre isso.
Vamos lembrar porque é que, efetivamente, o domínio de Jesus começa na entrega de Cristo em nosso lugar. Nós cremos nisto e é importante que o possamos dar a saber. Porque depois o restante é obra do Espírito Santo e é a expressão do reino que nós revelamos por via da alegria que Jesus coloca no nosso coração. É o modo como enfrentamos a morte, é a serenidade com que permitimos que outros orem por nós no momento em que sentimos saudade e não temos até resposta humana para acontecimentos abruptos. Temos resposta para o cancro fulminante? Eu não tenho. Agora, uma coisa sabemos, o nosso Deus é um Deus que acompanha. O nosso Deus é um Deus presente. E Jesus, Ele não falha. Porque é aquele que, na verdade, então cedeu por nós e nós cremos nisto. E é importante que, nessa medida, nós também lembremos que Jesus, Ele próprio disse lá, se quiserdes depois constatar, podeis vê-lo, então, no Evangelho de Marcos, lá no capítulo 6, verso 40, Jesus diz o seguinte: os discípulos não são mais do que o mestre. Mas o discípulo, se for bem instruído, será como o seu mestre. Epá, sério, sério. O que quer dizer, o que nós precisamos é de boa instrução. E o problema não está no mestre. O problema está nos aprendizes, está nos alunos, não é? Que pensam que conseguem fazer com facilidade e não dependem. E depois ficam à rasquinha. E depois aparece, ai, uma zona pantanosa. Ai, uma serpente. Ai, que eu acho que eu ouvi um javali. E piramo-nos. Simplesmente porque nós acabamos tantas vezes por esquecer o essencial. Nós temos de estar cientes do preço a pagar. Reparem lá no que diz o versículo 23, por favor. No verso 23 nós lemos o seguinte: e em seguida dizia a todos: se alguém quer vir após mim, sério, negue-se a si mesmo. Não é que nós gostemos muito de nós. Epá, mas achamos que nós temos alguma dignidade e por isso, conforme já referimos, nós julgamos que somos dignos de recompensa. E o Senhor Jesus diz-nos: olha, mas vós, havendo feito tudo, considerai-vos meros criados. Mas o Senhor Jesus não nos propõe nada que Ele não tenha feito. Atenção! Não é um mestre, nós não seguimos alguém que é caprichoso e que é diretivo e que é impositivo. Não, nós temos alguém que disse à cabeça que não veio para ser servido, mas para servir. Então, quando nós olhamos aqui para Lucas 9, verso 23, nós temos de estar cientes do preço a pagar. Negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Sabem que nós às vezes dizemos assim: mas eu tenho uma carga muito pesada. Mas tu não conheces a minha vida. E o Senhor Jesus, Ele próprio, por causa de perceber muito bem como é que os meus neurónios funcionam e como é que eu sou muito argumentativo, o Senhor Jesus simplesmente lembra o seguinte: atenção, se até a mim acabaram por me conectar com Belzebu, como é que a vós não hão de muitas vezes vos fazer a vida dificílima? Então, nós hoje, inclusive, já lembramos que o Senhor Jesus nos alertou que no mundo nós teremos pressões. Eu sei que nós dizemos aflições, é assim que memorizamos. Mas a cena é nós imaginarmos um tubérculo. Eu sei que não é uma ideia muito agradável imaginarmos uma batata numa panela de pressão, a funcionar ao lume, altas temperaturas. É isso que o Senhor Jesus está a dizer. No mundo tereis pressões assim. Vão julgar que não aguentam. Mas tende bom ânimo. Bom ânimo. Porquê? Porque eu dei o corpo ao manifesto. Porque eu fui crucificado. E foi porque Jesus queria fazer isso. Era a vontade dele. Era a vontade do Pai. O Senhor Jesus é o nosso exemplo de obediência. Aquilo que nos distingue como seguidores é a obediência. Olha, se quiserem sumariar as bem-aventuranças, no fundo isto é: bem-aventurados os obedientes. A ideia é esta. Na verdade, o domínio de Deus em cada coração passa por nós também estarmos certos da importância da intimidade, mas do perigo da inércia. O que é que quer dizer com isto? Reparem comigo no que nos diz o verso 33. E quando estes se apartavam dele, disse Pedro a Jesus: Mestre,
Bom é estarmos nós aqui. Façamos, pois, 3 cabanas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, não sabendo o que dizia. Vejam, Jesus, entendendo que era importantíssimo os momentos de recato, os momentos de quietude, nós precisamos de parar. Epá, os tempos são muito ruidosos e eu sou dos que crê que a vida em áreas metropolitanas não tem necessariamente de ser mais agitada do que em áreas de interior. Nós próprios fazemos muito ruído, é muita informação, estamos muito ocupados. Nós precisamos de olhar para Jesus e perceber que parte então do segredo da sua integridade, da sua firmeza, sendo Ele Deus, necessariamente passava por se resguardar, porque Ele experimentou então o lado carne. E, na verdade, ele precisava de se disciplinar à intimidade com o Pai. Este tempo é importantíssimo. Só que sabem o que é que nós muitas vezes fazemos? Depois esticamos a cena e só ficamos lá. Queremos, como Pedro, vamos fazer uma cabana, ficamos aqui. Maravilhoso. Vamos fazer da vida cristã um acampamento perpétuo. Oh, meus queridos, na verdade nós temos muito de Pedro em nós. E lá está, falamos precipitadamente, dizemos baboseiras. Porque o texto até diz lá, não é? Lucas, quem está a relatar este episódio diz, ele não sabia bem o que é que estava a dizer, não é? E vejam que isto também sucede comigo e contigo. Então, 2 aspectos, por um lado. Cultivemos a intimidade. Isso distingue o seguidor, isso distingue o cristão. Olha, se tu não tens tempo para orar, se não tens tempo para ler a palavra, se não tens tempo para meditar, e eu lembro o seguinte, palavra, entendamos, é Jesus em pessoa. Se não tens tempo para te relacionar com Jesus, é verdade que a leitura da Bíblia em si pode ser tremendamente útil, é vital para tu conheceres o coração então de Deus. Guarda esse tempo, mas cuidado com o perigo da inércia, que é ficar-te só pela oração. Só por uma dimensão etérea, espiritual, e a vida reduzir-se a 2 horinhas ao domingo de manhã. Ou até a certo tipo de iniciativas que são isoladas. Mas atenção, eu e tu somos seguidores, somos corredores durante toda uma vida. Nós não vivemos de forma esquizofrénica a fé. Nós vivemos-la conscientes, então, de que não estamos dispensados segundos sequer de nos identificar com Jesus. Para isso, nós temos de estar preparados para guerrear em oração. E queria, então, avançar rapidamente para o que nos diz lá o verso 41 e o verso 42. Respondendo Jesus, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei? Traze-me cá teu filho. Ainda quando ele vinha chegando, o demónio o derribou e o convulsionou, mas Jesus repreendeu o espírito imundo e curou o menino e o entregou a seu pai. Vou pedir-vos, só que muito rapidamente, sem desmarcarem em Lucas, viajem comigo em Marcos, no capítulo 9. E lá no verso 29, nós lemos assim, Marcos 9, verso 29. Respondeu-lhes, esta casta não sai de modo algum, salvo à força de... E de... Oh, meus queridos, eu espero que esteja numa casa onde isto seja lavado mesmo a sério. Que se há coisa que eu aprendo, então com irmãos que não têm pejo em assumir que se o Espírito Santo está em nós, se há carisma, se há poder espiritual, isso passa pela dependência por via da oração e por via do jejum. Não como mesinhas, mas como um estilo de vida. Nós temos de estar preparados para guerrear em oração. Recentemente, numa das comunidades a quem tenho prestado assistência, em Setúbal, e é uma comunidade que padece de um problema que atinge muitas outras comunidades, que é a autossuficiência. Nós somos capazes. Nós temos multiministérios, temos múltiplas valências. Isto é um impacto na cidade. Toda a gente sabe quem é a Primeira Igreja Batista de Setúbal ou a Associação Batista Shalom. Toda a gente sabe. E nós acabamos por inchar. E, na verdade, pensamos que estamos com um império, com uma torre enorme. Lembram-se do que é que aconteceu a Babel, não lembram? Deus teve de vir cá abaixo para ver a grandeza daquela pirâmide. A grandeza. Deixa cá ver o que é que eles estão a fazer. Pois é. Na verdade, vejam, aquilo que propus foi, meus queridos, nós temos de iniciar viagem em oração. O horário da noite é muito mau. Não há problema nenhum, vamos passar a fazer às 6 da manhã, reuniões de oração. Meus queridos, temos reuniões às 6 da manhã. Sabem quantos? 5, 6. 5, 6. Percebem, irmãos? Nós temos de estar prontos para. A nossa identidade passa, então, também por uma disponibilidade. Agora, vejam,
Porque às vezes não pode ser essa hora, ok, vamos marcar pontos de encontros espontâneos à hora do almoço. Porque há quem não possa. Na dinâmica familiar de manhã, meus queridos, é mais do que natural. Mas irmãos, nós temos é de espontaneamente perceber que o Senhor Jesus está a dizer, olha, há coisas que só podem ser combatidas num plano e numa esfera espiritual. Não dá. E nós às vezes tentamos com 1001 maneiras. São as nossas técnicas. Nós inventamos muito. E nós somos convidados a ser simples e a depender do Pai. Então, queria caminhar para o fim. Não sei se quando é com o vosso pastor, vocês já fazem contas de cabeça. Quando ele disse pela primeira vez que é o fim, isso ainda implica 20 minutos. Espero quase 4 degrauzitos só. Verso 46. Queria pedir a vossa atenção para o que nos diz lá o texto. E suscitou-se entre eles uma discussão. Não, em família não se discute estas coisas. Oh, meus queridos, discute. Lembram-se de há bocadinho nós estávamos a falar daquele acampamento eterno que a gente gostava de montar? Nós pensamos assim, se fosse igreja sempre, se nós estivéssemos sempre juntos, eu diria, aí é que nós íamos ver de que massa é que somos feitos. Não é? Vejam, o que é que os discípulos caminharam com Jesus todos os dias? O que é que eles estavam a discutir entre si? Qual deles seria o maior? Então, vejam, Tiago e João aproximaram-se de Jesus à socapa e dizem-lhe, Jesus, tivemos uma ideia espetacular. Temos um plano. E a nossa mamã concorda. Um à esquerda, o outro à direita. No outro relato até diz que foi a mamã que foi ter com Jesus. Graúdo já, e a dizer, olha, vê lá se arranjas maneira de eles ficarem assim melhor situados. O texto diz mais, diz que depois os outros ficaram fulos, ficaram enervados. Mesmo, disseram como é que é possível. Só não sabemos é se ficaram zangados por eles terem tido aquela ideia primeiro do que eles. Meus queridos, o que quero dizer com isto é, o domínio de Jesus na nossa própria vida também se revela pela cautela que devemos demonstrar pelos vestígios de poder e de visibilidade. Aquilo que Jesus espera é que nós coloquemos avental. A cultura dele é a cultura de avental, é de servir. E não é, atenção, não é aquele aventalinho branco e imaculado, onde se vê que ninguém põe as mãos na massa. Na verdade, nós olhamos e percebemos que Jesus o que nos propõe é a via do serviço. Como dizia a minha avó Felicidade, cozinheira de profissão, ex-getaniense da cidade da Guarda, dizia, eu às vezes até, parece que tenho uma costela de rica. Era humilde, pobre. Mas ela própria reconhecia, em menos do seu 1,5 metro de altura, que de facto havia uma tendência para querer crescer para cima. Mas Jesus convida-nos a crescer para baixo. Não sei se porventura o músico Samuel Lúria, que é irmão nosso na fé, que editou recentemente um álbum, e onde ele tem uma letra extraordinária, irónica, e onde diz, eu quero crescer. E já tenho as mãos até fora da janela, fora da casa, eu ocupo a minha casa toda. Tenho as mãos até já no estendal. Posso acenar-vos, porque eu quero é crescer. Meus queridos, isto é a antítese do reino. Nós precisamos de querer diminuir. Lembram-se, o lema, a máxima de quem? De João Batista. Que é necessário que ele cresça e que eu diminua. Temos de insistir isto todos os dias. Porque é contrário à nossa natureza. O domínio de Jesus na nossa própria vida passa então por ter esta dimensão. Nós somos então desafiados a rasgar horizontes, vejam só lá no versículo 50 o que nos é dito. Respondeu-lhe Jesus, não lhe proibais, porque quem não é contra vós é por vós. Tão interessante esta ideia que é, quando há assim umas nuances diferentes, nós temos a tendência de torcer o nariz. Mas são evidências de Jesus, do poder de Jesus, do poder do reino, do domínio de Jesus na vida de outros. Mas nós temos a tendência de, eles cantam diferente, eles não batem palmas, eventualmente eles são muito quietos ou são muito eufóricos, ou eventualmente fazem muito ruído enquanto oram, e nós compartimentamos a cena. Isto não faz sentido nenhum, irmãos. Nós devemos lembrar o seguinte, a cultura do reino não é uma cultura de quintal. Nós temos quintalinhos. Aqui é família. E, portanto, estou entre vós como um de vós. Porquê? Por causa de Jesus em vós e em mim.
Então, nessa perspectiva, lembremos que, mais do que construirmos muros, compete-nos, então, podermos permitir que pontes se estabeleçam. E sabem uma coisa que é bonita, que às vezes é dura? O reino de Deus está bem para lá do nosso próprio umbigo. E quando falo de umbigo, falo de comunidade. E às vezes ficamos estupefactos com aquilo que Deus está a fazer, sem nós. Que bom! Porque Ele faz apesar de nós. Então, nessa perspectiva, por favor, vamos ser seguidores, discípulos, que aceitam o rasgar dos horizontes, porque são portadores da esperança. E lá, no verso 56, vejam o que é que Jesus diz. Pois o Filho do Homem não veio para destruir as vidas dos homens, mas para salvá-las. Só que às vezes nós pensamos assim, Jesus está a dar cabo disto tudo. Caramba, pá. Não ficam às vezes com a ideia do que é que mais me irá acontecer? Não vos acontece a vocês. É só comigo. Há alturas que nós dizemos assim, puxa pá, mas já foram 2 esta semana. E na verdade, lembremos, Jesus não veio para desconjuntar. Ele veio para consertar. Só que vejam, conforme dizia C.S. Lewis, às vezes o Senhor usa megafones e nós só ouvimos certo tipo de ruídos. O sofrimento é um deles. E aí nós pomos-nos mais à escuta, pomos-nos mais a jeito. Portanto, a vida corre sobre rodas. De alguma maneira, acabamos então por ser desligados, desconectados. Agora, importa que nós possamos ser portadores desta mesma esperança. Por último, versos 57 a 62, eu gostava de ler na íntegra, porque é Jesus quem na verdade, acaba por revelar o ensino. Quando iam pelo caminho, à medida que iam caminhando, disse-lhe um homem, seguir-te-ei para onde quer que fores. Sabe, nós somos muito assim, não é? Quanto chão? Nós vamos, bora lá. É fácil. Tem pântano. Tem serpente. Parecia um javali. E nós começamos logo a hesitar. Respondeu-lhe Jesus, as raposas têm covis, as aves do céu têm ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Quem me segue não tem por garantido vida fácil. Não tem garantida comodidade. Não tem vida facilitada prometida. A vida cristã não são rosas. Tem espinhos. A outro disse, verso 59, segue-me. Ao que este respondeu, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe Jesus, deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Às vezes estamos tão ocupados. E é importante lembrarmos que nós temos de estar aptos, sem desculpas na manga. Nós, desde criancinha, quando o assunto não nos interessa, nós desviamos a cena. Lembram-se, por exemplo, quando Jesus, naquele diálogo íntimo com Pedro, diz assim, segue-me. Depois de, porventura, ele ter percebido que aquilo estava ligado e conectado com a 3 vezes que negou. E quando Jesus, por último, diz, segue-me, ele desvia a conversa e diz, e o que é que vai ser deste aqui? Que era João, que estava ali por perto. E o que é que vai ser deste? E ele diz assim, o que é que te importa que vai ser desse? Segue-me tu. Então, o desafio é, nós, sem desculpas, apresentar-nos, eis-me aqui, Senhor, sou teu território. E eu desejo que tu domines. Eu desejo que a tua vontade impere. Lá no verso 61 diz-nos, disse ainda ao outro, Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me primeiro despedir-me dos que estão em minha casa. Jesus, porém, lhe respondeu, ninguém que lança mão do arado e olha para trás está apto para o reino de Deus. Na verdade, quem percebe o mínimo dos mínimos da agricultura consegue perceber o exemplo que Jesus está a trazer. Como é que nós, olhando para trás, podemos afiançar que o arado vai, de facto, manter-se, então, alinhado? De facto, vai ser tortuoso. Nós precisamos de olhar para Jesus. Ele é o nosso foco. Aquele general americano fez um teste com outra equipa, completamente diferente. Fez com uma equipa do FBI. Pregou-lhes o mesmo tipo de rasteira. Disse-lhes qual era o circuito. Queriam encontrar pântanos, serpentes e javali. E eis-los a sair. Enquanto que os atletas olhavam para tudo o que era lado, eles estavam focados no trilho. Quando passaram pelo arbusto, foi exatamente o mesmo ruído que ouviram. Sabeis o que eles fizeram? Simplesmente fizeram isto.
E atrás do arbusto ouviu-se um grito: vocês são loucos! E se eles estão armados? De quem é que era a miúfa? De quem é que era o medinho? De quem estava a pregar a partida? De quem estava a fazer passar-se por javali? Maior é o que está em do que o que está no mundo. Amém? Amém. Que o reino de Deus se estabeleça no meu e no teu coração. Que Deus vos incomode. Que Deus vos abençoe.